Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Mas e aí, como é que nós estamos? Para você que está em casa, né, sempre acompanhando pelas redes, né, só o ensino remoto, ou estudo dirigido, ou vídeo. E para você também, que já foi para a escola, né, já passou uma semana estudando e agora está em casa acompanhando o ensino remoto. Então, acham muito diferente, gente, esse retorno de aulas? Olha, todos nós, né, estávamos na grande expectativa desse retorno, torcendo para que tudo desse certo, para que tudo corresse bem, né, com o único objetivo de nos protegermos e não perdermos, né, o nosso ano letivo, aproveitarmos o máximo para que tudo dê certo, não é? Mas e aí, vocês acharam muito diferente? Sentiram muita falta dos velhos costumes que agora tem que ser mudado? Né? Por exemplo, o nosso costume tem que ser mudado. O costume de aglomerar, o costume de ficar pertinho um do outro, né? De ficar brincando, tocando, isso tudo precisou ser mudado. Higienizando sempre, né? O tempo inteiro, não pode relaxar, não pode esquecer. O uso de máscaras. E o que vocês acharam disso tudo? Foi difícil ou não? Graças a Deus conseguiram tirar de letra. Bom, espertos como vocês são, tenho certeza que tiraram de letra, né? Então, agora vamos aproveitar nossa aula. Vocês já sabem que o que vocês viram na aula anterior, né, na semana anterior, nós falamos sobre a estrutura do planeta, falamos sobre as camadas, sobre os tipos de rochas, né? Nós falamos isso na aula da semana passada, tanto em sala de aula, quanto no ensino remoto. Essa semana nós faremos revisão. Então, nós vamos rever tudo o que nós vimos na semana passada, certo? Que é para a gente compreender melhor, tá certo? Então, vamos seguir em frente. As páginas do nosso livro, elas já são conhecidas, né? Nós vamos lá para a estrutura da Terra, da página 13 à página 21, certo? Abra um livro. Então, aí nós podemos ver a estrutura da Terra. A Terra tem forma aproximada de uma esfera, né? Ou seja, de uma bola, mas ela é levemente achatada nos polos, né? Algo que nós não conseguimos perceber a olho nu. Observe aí o diâmetro polar, aqui é o polo norte, aqui embaixo o polo sul, e aqui o diâmetro equatorial, lembram da linha do Equador? Que é uma linha imaginária, não é, gente? Ela divide a Terra ao meio, certo? O diâmetro, vocês estão vendo aí, que é a medida, é a distância em linha reta entre dois pontos de uma circunferência ou esfera, passando pelo centro. A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em três partes. Vamos lembrar quais são as partes que nós já vimos? Vamos lá? A crosta, o manto e o núcleo. São essas três camadas. Olha aí, a crosta corresponde à parte de fora, né, gente? Onde ficam os oceanos e os continentes. Abaixo da crosta, qual é a parte que aparece? O manto. Ele pode ser dividido em duas partes, né? A parte superior e a parte inferior. A parte superior é a mais sólida, a parte inferior é a mais quente, né? Mais derretida, mais líquida. E abaixo do manto vem o núcleo interno e o núcleo externo. Esse núcleo externo, ele é também derretido, não é? Olha aí, é líquido. Enquanto o núcleo interno, ele é sólido. Deu para entender, não é, gente? Essa parte aí das camadas da Terra, certo? Vamos seguir? Você pisa na crosta, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas, e na qual se encontram os continentes e oceanos. Vamos lá para outra página. Embaixo da crosta terrestre está o manto, uma camada que possui partes pastosas, que tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade, nós já sabemos disso também, não é? Em qualquer escavação que se faça na Terra, vai ser sempre esquentando mais, não é? Quanto mais profundo, mais é quente. Partes do manto contêm um material muito quente e pastoso, formado por rochas derretidas, que é o magma. Quando um vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado lava. Então, o magma é a mesma coisa que lava, só que quando está no interior da Terra, fica só com o nome de magma. Mas quando ele se expõe, né,
Quando ele sai na superfície, ele recebe o nome de lava. A parte superior do manto, que é a mais externa, é mais rígida. Junto com a crosta da Terra, formam a chamada litosfera. Então, observe aí que a crosta e a parte mais rígida do manto formam a litosfera. A parte central da Terra, né, como um caroço de ameixa, encontra-se o núcleo, com cerca de 3.400 quilômetros de raio e formado principalmente de ferro e níquel. Nós já vimos, né, que sua parte interna ela encontra-se em estado sólido e a parte de fora, que é a parte externa, é líquida. Gente, mas como sabemos o que existe dentro da Terra? Se ninguém conseguiu ir lá, como é que a gente sabe o que tem lá dentro? Então, uma das maneiras de estudar o interior da Terra é cavar um buraco. Seria, né? Porém, não é fácil perfurar a Terra e as temperaturas aumentam com a profundidade. No entanto, temos outros recursos para investigar a estrutura interna da Terra, como o uso de aparelhos que medem vibrações da crosta terrestre e detectam tremores na ocorrência de terremotos. Essas vibrações nos dão pista dos materiais que existem no interior da Terra. Outras possibilidades são o estudo das lavas e outros materiais expelidos pelos vulcões, e o estudo das rochas antigas, entre outras pesquisas. Então, mesmo sem conseguir ir lá no centro da Terra, dá para estudar muita coisa, não é? Tem muito material disponível para ser estudado. Olha aí as imagens, né, de vulcões. Vamos falar sobre as camadas da Terra. Vamos lá, para facilitar os estudos do planeta, não daquelas camadas que nós já vimos, né, as camadas internas. Agora vamos ver de outras partes externas, né, outras camadas externas. Então, para facilitar os estudos do planeta, a parte mais externa da Terra costuma ser dividida em camadas ou grandes regiões, também chamadas de esferas ou domínios. Acompanhe a descrição de cada uma delas. Então, são 4 regiões: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Aí vamos ver o que corresponde a cada uma delas, tá certo? Litosfera, acabamos de falar sobre ela. É a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade formada pelas rochas e pelo solo. Vocês lembram que corresponde à parte do manto, né? A parte mais rígida do manto e a parte da crosta terrestre, né? Então é a litosfera, é a parte sólida do planeta. Aí vem a hidrosfera. Pelo nome, pelo início, hidro já dá a ideia do que seja, não é? Conjunto de toda a água existente no planeta. Onde é que está essa água? Rios, mares, lagos, oceanos, água subterrânea, né? Aquela que fica embaixo da terra nos lençóis freáticos, vapor de água e geleiras. Então, onde existir água no planeta, corresponde à hidrosfera. A outra camada, a outra região é a atmosfera, que a gente já ouve falar bastante, não é? É a camada de ar que envolve o planeta. E, por último, apresentado aí a biosfera, que é o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Então, onde tiver vida no planeta, é biosfera. Estamos falando de biosfera. A biosfera, portanto, compreende florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, etc. Onde existe vida, é biosfera. Aí um esquema representando cada uma dessas camadas, né? Que nós já falamos. Embora seja interessante dividir os assuntos em partes para facilitar o estudo, não é? Devemos lembrar que na natureza existem interações constantes entre todos os seus elementos, vivos e não vivos. Assim, essas grandes regiões da Terra também estão em constante interação, uma influenciando a outra. Então, é só para estudar, só para facilitar, mas elas estão todas interagindo. Vamos começar a falar da litosfera. A litosfera, ou seja, a crosta e a parte superior do manto, é formada principalmente por rochas. Vamos lá. Mas de que são formadas as rochas? Você já observou as etapas de uma construção? Uma parede, por exemplo, pode ser feita com cimento, tijolos e areia. Todos esses materiais vêm de rochas encontradas na natureza. E quais são os componentes das rochas? As rochas são formadas por minerais, substâncias sólidas encontradas na natureza. Então, se você observar o granito, por exemplo, que é usado para fazer pisos e bancadas de pia, você vai perceber grãos de várias cores e brilhos. Então, ele vai estar todo chuviscadinho, né? São os diferentes minerais. Então, são vários minerais, por isso que aparecem várias cores.
Para identificar um mineral, os cientistas estudam algumas de suas propriedades, como cor, dureza, transparência, brilho. Isso aí são propriedades, né, do mineral. O granito é formado principalmente por três tipos de mineral. O quartzo, que são grãos brancos, feldespato, que são grãos cinzentos, e a mica, que são grãos pretos. Eles também são usados isoladamente, esses minerais. Há vários exemplos aí citados no livro, né? O quartzo é utilizado na fabricação de vidro, a mica é um isolante de calor e de eletricidade, é usado, é o componente interno que esquenta com a eletricidade do ferro elétrico de passar roupas. O feldespato também é utilizado na produção de cerâmica e porcelana e na indústria de vidro. Então, tanto juntos, né, formando granito, eles são usados e também separados. Então, agora nós já entendemos que as rochas são compostas por minerais. Agora vamos entender como elas se formam na natureza. Nós já vimos aí que tem, de acordo com sua origem, né, nós podemos classificar as rochas em 3 grupos. Quais são esses grupos? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos lá. Agora, vamos falar de algo bem conhecido da nossa região, da argila. Itabaianinha, né? Quem nunca ouviu falar, mesmo sendo de fora? Quem está dentro já sabe mesmo, que aí é a terra da cerâmica, né? É muito material produzido a partir da argila, é terra boa para confeccionar esse tipo de produto. Vamos falar sobre a argila? Rochas que contêm feldespato liberam grãos de argila. Conforme são atingidas pela água da chuva e se desintegram, ou seja, quebram-se em pequenos pedaços. Os grãos de argila são muito menores que os da areia e são o principal componente do barro. Quando misturada com água, a argila forma uma pasta que pode ser moldada. Como você pode ver aí na figura abaixo, depois de moldada, pode ser aquecida em forno e dá origem a um material duro e resistente ao calor. A cerâmica é usada em objetos de decoração e em peças de motores, entre outras aplicações industriais. A argila, industriais, né? A argila pode ser utilizada também na produção de uma infinidade de objetos. Azulejos, pisos, pratos, cimento, telhas, tijolos e muitos outros. É isso que nós estamos falando. Itabaianinha produz muitos materiais a partir da argila, né? Bloco, tijolos, telhas, além desses materiais de cerâmica. Quem nunca viu, né, as panelas de barro aí, as bandejas, xícaras, os utensílios, né, que são feitos a partir da cerâmica. Muito bonitos, né? Quem sabe vocês aí da família de vocês, ou vocês mesmos estão produzindo, né? Já sabem produzir? Aqui o exemplo, a fabricação do vaso de argila, aqui vasos de cerâmica decorados, né? E aqui embaixo já o interior de uma olaria, o local onde são produzidos tijolos, telhas, louças e outros produtos feitos com argila. Isso aqui é em São Paulo, né? Poderia aqui ser a imagem de Itabaianinha, né? Uma imagem aí de algum local de construção, de confecção desse material. No Japão, foram descobertos jarros feitos com argila aquecida, com cerca de 10.000 anos de idade, gente. Olha só, 10.000 anos de idade. No Brasil, foram encontrados vasos, urnas, brinquedos e estatuetas de cerâmica na ilha de Marajó, no Pará. Estima-se que essas peças, bem elaboradas, tenham sido produzidas com comunidades indígenas entre 400, né, depois de Cristo, 400 e 1400 depois de Cristo. Um dos mais antigos sistemas de escrita do mundo consistia em anotações em placas de argila, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Os sumérios, o povo que vivia em regiões do atual Oriente Médio, eles usavam bambu para escrever na argila úmida, que depois era seca ao sol. Então, falamos um pouquinho aí sobre a argila. Vamos falar sobre as rochas? Vamos lá, o primeiro tipo de rocha apresentado, rochas magmáticas. E aí, vamos lembrar, de onde será que vêm essas rochas magmáticas? E como são essas rochas magmáticas? Vamos lá, vamos lembrar que a Terra nem sempre foi do jeito que ela é hoje, não é? Então, teve uma época da Terra, da formação do planeta, né? Há bilhões de anos, que muitos vulcões derramavam lava e soltavam vapor de águas e gases. Então, a Terra era puro vulcão. Então, aos poucos, a superfície do planeta esfriou
e o vapor de água se transformou em água líquida. Vamos lembrar que a água passa de estado, ela troca de estado, né? Então, ela pode estar no estado gasoso, no estado sólido, no estado líquido, e ela vai trocando. Então, no período que a Terra tinha muito vapor d'água, né? Ela se esfriou e o vapor se transformou em água líquida, que começou a se acumular, formando rios, lagos, mares e oceanos. A lava também esfriou e se tornou sólida, dando origem à crosta da Terra. As rochas magmáticas ou ígneas podem se formar quando a lava esfria e fica sólida. Assim, podem se originar dentro da crosta a partir do magma. Então, nós já sabemos que as rochas magmáticas, elas são formadas a partir da solidificação do magma, né? Ou da lava, certo? Então, esse é o tipo de rocha que vem da solidificação, do material que está dentro da Terra, que está no interior da Terra. É a rocha magmática. Olha aí o exemplo de rocha magmática. Veja só. O material escuro que você vê no detalhe dessa figura aí é um fragmento de rocha conhecida como basalto. Ele se formou na superfície da Terra com a solidificação da lava e é um exemplo de rocha magmática. Então, o basalto ele se forma fora, certo? Na superfície. Ele pode ser usado bastante em calçadas e construções. Olha aí o exemplo. Mais outro exemplo aí. Outra rocha magmática é o granito, mas ela tem uma diferença, gente, do basalto. Olha, diferentemente do que ocorre com o basalto, no granito é possível ver a olho nu os minerais que compõem. Vamos lá, no basalto não dá para ver, no granito dá para ver. Olha aí a variação de cores, né? Resistente e durável, o granito é utilizado na pavimentação de ruas, em esculturas, bancadas de pias, etc. Ao contrário do basalto, o granito se formou ainda dentro da terra. Então, o basalto se formou fora. Digamos que a lava saiu do vulcão, se resfriou, formou o basalto. Já o granito não, ele se formou abaixo, não foi na parte exposta, ele se formou abaixo, dentro da terra, como resultado do lento processo de resfriamento e solidificação do próprio magma. Então, foi bem mais lento, né? Bem mais demorado para se formar essa rocha, já que ela não era exposta. O que é que vocês acham? A lava saindo até a superfície da Terra, ela resfria bem mais rápido aqui fora do que lá embaixo, não é? Lá embaixo, fechado, quente, né? A temperatura, a pressão, tudo diferente. Então, aqui fora, ele se solidifica bem mais rápido. Continuando, às vezes, quando entra em contato com a água, a lava resfria rapidamente. Então, os gases contidos nela são eliminados e forma-se uma rocha cheia de poros e buracos. Então, veja que é em contato com a água mais rápido ainda, não é? Olha como ficou a rocha. Essa rocha é conhecida como pedra Pómez, né? É outro exemplo também de rocha magmática. As estátuas gigantes da Ilha de Páscoa. Na Ilha de Páscoa, localizada a 3,7 mil quilômetros da costa do Chile, estão os moais, esculturas gigantes de basalto construídas entre os anos de 1250 a 1500. São cerca de 900 esculturas com 4 até 10 metros de altura. Acredita-se que foram esculpidas pela sociedade como Rapa Nui, que habitou a ilha por volta do ano de 1100. Há 35 anos, um grupo de de arqueólogos profissionais que estudam sociedades humanas antigas, pesquisa essa ilha para descobrir como vivia esse povo, como ele desapareceu e como essas estátuas foram construídas. Por meio de escavações, foram descobertas muitas ferramentas, feitas também de basalto e que foram utilizadas nos moais. A análise da composição dessas ferramentas mostrou que todas elas vieram da mesma pedreira, o que é um indicativo de que as pessoas trabalharam juntas para extrair o basalto. Isso poderia sugerir, por exemplo, uma cooperação entre elas na construção dos moais. Esse é um exemplo de como a pesquisa de rochas pode fornecer dados de sociedades que não existem mais. Olha aí, gente, o exemplo das estátuas. Como em nosso livro não tem, né, uma foto, só tem um comentário, aí eu fiz uma pesquisinha aí rápida para mostrar para vocês. Essas estátuas que são enormes. Imagine como foi difícil para esse povo fazer. Há tantos anos, né? Há tantos anos sem tecnologia, né? Sem máquinas para estarem fazendo. Como foi que eles conseguirem construir isso aí?
Mas é uma imagem muito bonita, não é? Então, né, nós falamos sobre as rochas magmáticas. Já entendemos que elas são formadas a partir da solidificação do magma, né? Ou ela pode ser chamada de magmática ou ígneas. Agora vamos falar do outro tipo de rocha, que é a sedimentar. Rochas sedimentares. É possível perceber que ela é composta de várias camadas ou estratos. Vamos olhar aqui a imagem. Dá para perceber, não é? As camadinhas, uma sobre a outra. Esse tipo de rocha é chamado de rocha sedimentar. As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. Vamos ver como isso acontece. Chuva, vento, água dos rios, onda do mar, variações de temperatura, seres vivos, né, fungos e bactérias, todos esses fatores desgastam aos poucos as rochas, quebrando-as em pequenos grãos. Esse processo de desintegração das rochas é chamado de intemperismo. Os ventos e a água da chuva transportam os pequenos grãos de minerais, também chamados de sedimentos, até o fundo de rios, lagos ou oceanos. Ao longo do tempo, esses grãos se depositam e se acumulam em camadas. O peso das camadas de cima comprime as camadas de baixo, que vão ficando cada vez mais compactas. Então, vai uma sobreposição de camadas, grãos por cima de grãos. Vocês acham que esse processo é rápido? Não, não é? É bem lento. Precisa de milhões e milhões de anos para se formar isso aí, né? Então, além disso, a água vai transformando os minerais, fazendo com que fiquem grudados, né, ou cimentados uns aos outros. Assim é formada, ao longo de milhares ou milhões de anos, uma rocha sedimentar. E esse processo continua enquanto a rocha existir, né? O movimento da água vai parar? Não. O movimento do vento vai parar? Não. Os seres vivos também vão parar? Não vão. Então, sempre vai acontecer sempre esse movimento. Continuando, um exemplo de rocha sedimentar é o calcário, né? Esqueletos, conchas e carapaças de animais aquáticos são ricos em um tipo de sal chamado carbonato de cálcio. Ao longo de muitos anos, esse material pode formar outra variedade de rocha sedimentar, o calcário, que também se forma pelo depósito de sais de cálcio presentes na água. O cálcio pode ser usado na agricultura para a melhoria de alguns solos e na fabricação do cimento e da cal, empregados em construções. Olha aí o local onde estão extraindo, né, o calcário. Vamos lá falar do calcário. O principal constituinte mineralógico de calcário é a calcita, podendo conter menores quantidades de carbonato de magnésio, sílica, argila e outros minerais. O calcário é encontrado extensivamente em todos os continentes e é extraído de pedreiras. Esses depósitos são geralmente formados pelas conchas e pelos esqueletos de micro-organismos aquáticos, comprimidos sob pressão para formar as rochas sedimentares, que chamamos calcário. O calcário representa aproximadamente 15% de todas as rochas sedimentares. Há também os depósitos de calcário precipitado diretamente de águas com elevados teores de sais minerais. As reservas de calcário, ou rochas carbonatadas, são praticamente intermináveis. Porém, a sua ocorrência com elevada pureza corresponde a menos de 10% das reservas em todo o mundo. O calcário apresenta uma grande variedade de usos, desde matéria-prima para a construção civil, material para agregados, matéria-prima para a fabricação de cal, na fabricação de cimento e até como rochas ornamentais. As rochas carbonatadas e seus produtos também são usados como corretivos de solos ácidos. Aqui, né, nessa imagem, a aplicação de calcário em Dilermando de Aguiar. Olha aí, Rio Grande do Sul. Matéria-prima para as indústrias de papel, plásticos, química, siderúrgica, de vidro, dentre outros. Então, olha que extensa a lista, né, de usos do calcário. Então, muito bom. Por último, vem o grupo das rochas metamórficas. Você já viu esculturas feitas de mármore, como da figura abaixo, aí ao lado? Olha aí uma figura, uma escultura. O mármore também é utilizado na fabricação de pias e pisos, é um exemplo de rocha metamórfica.
Aquela que se origina das transformações, metamorfose, né, de outras rochas. Então, nós já vimos que a magmática ela é formada pela solidificação do magma. Nós vimos que as sedimentares, elas se formam a partir do desgaste de outra rocha, né? Vão soltando os fragmentos, né, os grãos, que vão se acumulando com muito tempo, né? Formando camadas, forma a rocha sedimentar. E agora a metamórfica, ela se origina a partir da transformação de outra rocha. Mas o que será que faz essa rocha se transformar? Como é que essa rocha se transforma? Vamos lá. Olha, as rochas metamórficas se originam de uma transformação de rochas magmáticas ou sedimentares, né? Os outros tipos que nós vimos. Nesse caso, o que muda é a organização dos minerais. E às vezes até os próprios minerais que se transformam em outros. São as transformações químicas, né? Surge então uma nova rocha com propriedades diferentes da rocha então original. Essa transformação ocorre em decorrência de processos que envolvem variação de temperatura e de pressão. Quando, por exemplo, movimentações da crosta da Terra empurram uma rocha sedimentar para regiões mais profundas, de maior pressão e temperatura, ela sofre mudanças na aparência, na organização de seus minerais e até em sua composição química. Além da temperatura e da pressão, os fluidos, água, gás carbônico, gás oxigênio, eles também exercem um papel importante na formação das rochas metamórficas, ao facilitar as reações e as transformações dos minerais. Aí, exemplo, o corcovado e o pão de açúcar, né? Feito com rocha gneiss, é um exemplo de rocha metamórfica, que pode se formar a partir do granito. Então, nós falamos dos 3 tipos de rochas. Na próxima aula, né, nós daremos seguimento aos fósseis. Mas, por enquanto, vamos ficando por aqui, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.